Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. E está começando mais um Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem complicado, que é o incentivo da literatura brasileira versus a imposição da literatura clássica. Agora, por favor, roda a vinheta. Amigo, que não foi feito para ser cancelado. E daí, se eu só quero ler uma putaria, se eu só quero ler os caras fazendo neco-neco, sabe? Tipo, e daí? Eu, no caso, vou fazer aqui o papel de advogada do diabo. Pera M, então assim, a gente não pode gostar mais de personagem que não é perfeito. Se a gente é independente, a gente tá livre dessas amarras do capitalismo, então a gente pode inovar à vontade. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olha, gente, a gente está encerrando mais uma temporada. Esse é o episódio fim da 4ª temporada desse podcast. E como de costume, nós estamos de frente para mais um tema polêmico. E hoje eu nem sei se eu boto ou não a trilha do Vai Dar Merda, porque da última vez que eu coloquei não deu. Então nós vamos esperar que não dê dessa vez também. Respirem, porque essa conversa vai ser longa. A proposta de hoje é falar sobre educação, com foco na introdução à literatura brasileira por meio de clássicos como Machado de Assis, José de Alencar, quem eu detesto, desculpa aí, mas talvez um dia eu aprenda a não detestá-lo, mas até o dia de hoje não consigo, Álvares de Azevedo, Guimarães Rosa e entre outros. Se ela, quando feita de forma forçada por meio dos docentes ou professores, se mostra eficiente para os vestibulares ou se é mesmo só um caminho para afastar leitores jovens / adolescentes, ou se existe mesmo um caminho para uma tentativa mais eficaz de inclusão de adolescentes usando adaptações como quadrinhos dessas histórias, ou se a escola tem mesmo de investir em livros popularmente conhecidos pelo público-alvo como fantasias estrangeiras para que o interesse na literatura seja mais natural e não de forma exigente a ponto de pertencer a um discurso demasiadamente culto ou elitista. Eu quero deixar bem claro que tudo isso que eu disse até aqui foram suposições e que eu só vou manifestar verdadeiramente o modo como eu vejo isso no último bloco desse programa. Então eu passo a palavra a Sally. Eu tive sorte de ter um colégio e uma família que sempre me incentivaram a literatura, então para mim a leitura dos clássicos não foi uma coisa que me foi forçada, mas também não é uma coisa que eu gosto. Para falar a verdade, no ensino formal, assim, os clássicos que eu teoricamente teria que ter lido, eu só li resumo, assisti videoaulas no YouTube e eu não cheguei a ler eles de verdade. Os únicos que eu lembro de ter lido não eram brasileiros. Eu tive que ler alguns romances de Shakespeare para fazer teatro e tal na escola, mas eu não cheguei a ler um livro inteiro brasileiro no colégio por obrigação. O que eu li foi O Alienista e Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas eu li porque eu queria ler. E esse ano só que eu fui ler também Orgulho e Preconceito e outros romances históricos, assim, coisas mais antigas, porque eu também tenho esse preconceito dentro de mim, assim, com questão da linguagem e tudo mais. Então, para mim, também sempre foi muito difícil pegar os clássicos. E eu já tive muita sorte, então eu só imagino, tipo, como deve ser para as outras pessoas, sabe? Que não tiveram toda essa sorte que eu tive de ter em volta de mim pessoas que incentivavam a leitura. Sari, só pra gente situar você, pra diferenciar da minha fala daqui a pouco. Você estudou escola particular ou pública? Eu estudei no ensino fundamental em escola particular e no médio em pública. Beleza. Eu estudei escola pública nos dois âmbitos, tanto fundamental quanto e assim, médio. Outro ponto importante é que a minha mãe, né, ela era professora de letras antes de eu nascer. Então, ela sempre em casa, eu sempre tive muito livro que eram dela, então eu sempre ganhei livro de aniversário, de Natal, então o livro sempre foi uma parte muito presente da minha vida. Beleza. Camila, o microfone é seu.
Acontece que quando a gente fala sobre incentivo à leitura, a gente tenta pensar muito na órbita que a gente esquece que o Brasil é um país muito grande, com muitas realidades diferentes. Então, quando se fala de clássicos não incentivam a leitura, a gente tem que pensar em quais, porque, por exemplo, pegar Machado de Assis, eu não posso dar Machado de Assis para uma criança de 10 anos, porque não é aquele tipo de leitura que ela tem que ler. Então, Machado de Assis tem que ser para alguém que está no ensino médio, né, e está naquela fase 14, 15 anos. E podem questionar. Mas se ela não teve uma bagagem anterior, como é que ela vai chegar nesses clássicos? A gente também tem que lembrar que, atualmente, existem vários tipos de livros que são releituras desses clássicos, como, por exemplo, quadrinhos ou peças que têm uma linguagem mais fluida, contam aquela história do Machado de Assis. Além disso, Machado de Assis, acho que é o mais citado, ele não tem só Memórias Póstumas ou Dom Casmurro, que é o mais citado. Ele também tem vários contos de linguagem bem fácil e que você é muito rápido. Então, eu acho que ter uma visão micro sobre isso ou botar a sua vivência como um exemplo único é meio reducionista, entende? Amy? Oi. Eu não morri, não, tá? Tá aqui. Enfim. Pegando o que ela tá falando, a última coisa que a Camila falou, sobre dar Machado de Assis, Dom Casmurro para jovens. Eu acredito que... Vamos lá. Eu acho, já de um ponto de vista meio diferente, de que, assim, eu acho que o brasileiro, ele não iniciou a vida literária dele, quem lê, quem tem convívio literário, não iniciou com Machado de Assis, com Luiz Azevedo, nem livros clássicos. Você pode falar que a sua visão de clássico se iniciou com esses livros. Sim, isso aí você está certo. Mas o brasileiro, ele iniciou com o Gibi da Turma da Mônica. Pelo menos no meu caso, e na maioria das pessoas, você pode perguntar, assim, a não ser que vocês da geração Z, não, Sim. Sim, assim, todo mundo já leu o Gibi da Turma da Mônica. E eu acho um absurdo quando alguém chega e fala pra mim que isso não é literatura, sabe? Isso é uma iniciação pra literatura. No meu caso, eu comecei lendo os gibis normais da Turma da Mônica, o Almanaque da Mônica, Cebolinha, e passei pra Turma da Mônica jovem e depois fui pra Drogas Maiores. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que se não fosse esse tipo de coisa, pelo menos na minha idade de pessoa, quando eu fui apresentada a Machado de Assis, que eu estava no meu ensino médio, o leitor jovem, eu agora estou generalizando, né? O leitor jovem, ele não quer ler esse tipo de coisa, assim, em sua maioria, porque não é uma coisa interessante para uma pessoa de 15, 14 anos que está no ensino médio. E o problema disso, que eu acho, é que você não vai ser cobrada sobre literatura barroca e essas coisas assim. Você não vai saber responder esse tipo de coisa lendo no ensino médio Harry Potter, por exemplo. Tudo bem, não é Harry Potter que a gente está citando aqui. Mas, enfim. Os livros paradidáticos, pelo menos na minha concepção, na minha vivência, foram dados para mim condizentes com a idade que eu tinha. Não eram livros interessantes. Eu não vou chegar aqui para falar para você que todos os livros paradidáticos que me deram foram interessantes. Tanto que a minha vida literária começou com os gibis do Maurício de Souza. Mas, assim, os livros que me deram foram condizentes com a minha idade. Eu acredito que ensino fundamental, a gente tem que ter uma revisão de que tem que procurar livros interessantes para as crianças da cidade, mas ensino médio você não está lá para se divertir. Você está lá para você estudar Enem, enquanto tem Enem, né? A gente não sabe se vai ter mais. Mas, assim, enquanto tem, você está lá para você... A sua leitura não vai ser uma leitura de escola, ela não é feita para isso. Você tem que ler Iracema, você tem que ler Dom Casmurro, você tem que ler Eu sei, Carlos, tem Carlos. Você Socorro. tem que... Eu odeio o curtista de toda a minha alma, mas você tem que ler. Assim,
você, com seus 14 anos, eu tô falando assim, a não ser que você seja leitor cult já de novo, aí eu não sou como as outras garotas, eu não sou como as outras meninas, o problema é seu. Mas, assim, em geral, o brasileiro médio que precisa fazer Enem, ele não vai pegar esses livros por conta própria para ler. Me desculpa, mas esse não, é um fato, sabe? Ele não vai pegar esse livro por conta própria para ler. E você tem que ler, você tem que entender o que é naturalismo, você tem que entender o que é barroco. Na minha prova de admissão da faculdade, houve questões com linguagem barroca, sabe? Então, assim, sinto muito. Não tenho o que fazer, entendeu? Que eu já falei demais. Enfim, para eu encerrar o bloco, eu vou falar de um lugar de alguém que é uma mulher negra que estudou a vida inteira em escola pública. A minha educação literária, vamos assim, iniciou de um jeito bem tenso. Iniciou com Monteiro Lobato e o Sexto do Pica-Pau Amarelo. Hoje, eu iniciei assim, eu era criança, estava lendo isso. Por quê? Porque era um programa que estava popular na época, a série da Globo, no caso. Era um programa que eu assistia todos os dias, praticamente. Então, assim, a minha mãe viu nisso uma chance de pegar uma coisa que eu já gostava e de me incentivar na literatura. Então, ela me deu o Monteiro Lobato até eu me cansar dele. Eu li muito Monteiro Lobato quando eu era criança. Então, assim, se alguém tem matéria pra dizer se era racista ou não, esse alguém sou eu. E bicho, e muito. Eu tive que crescer alguns anos pra perceber, mas é. E eu fui descobrir que o meu amor na literatura clássica brasileira, que é Machado de Assis e Guimarães Rosa, meus dois amores na literatura clássica brasileira, no ensino médio, graças à minha professora de português. Mas eu sou 1 em 1 milhão, porque eu procurei saber sobre esses livros e acabei gostando deles, por incentivo delas. A maior parte da minha sala detestava Guimarães Rosa e A Terceira Margem do Rio, porque ele não é um livro de fácil entendimento, ele é um livro sobre depressão, é um livro sobre sofrimento, é um livro sobre solidão. Então não é todo mundo que se identifica com aquele aspecto de universo que o Guimarães Rosa entrega em A Terceira Margem do Rio. Eu acabei por me identificar com esse tipo de linguagem do Guimarães Rosa, porque eu estava num momento de intenso sofrimento na minha vida no ensino médio, quem nunca, né? E consegui ver a mim mesmo naquele estágio de solidão. E acabei me identificando com Machado de Assis e Memórias Póstumas, porque me pareceu engraçado, me pareceu divertido, mas não é o que acontece com todo mundo. Estudar em escola pública com ensino precário, que foi o que eu passei no ensino fundamental, me fez estudar o dobro do que a maioria das pessoas precisavam nessa época para conseguir me manter na escola. Então, se eu fosse depender da escola que eu tive no ensino fundamental, eu nunca seria a leitora que eu sou hoje. Eu não seria nada perto do que eu sou hoje, porque eu tive um ensino muito precário. E o Brasil está cheio de pessoas como eu que estiveram em ensinos precários. Então, não é de se espantar ver os índices que eu vou falar no próximo bloco. Aqui no segundo bloco, eu decidi trazer alguns números à tona para explicar alguns dos problemas que ocorrem quando o assunto é ensino de literatura nas escolas. Os dados pertencem, primeiramente, ao Cefet de Minas Gerais e à pesquisa do professor de linguagens Vitor Hugo da Silva. Segundo o grupo de alunos do terceiro ano do ensino médio entrevistados por ele, 35% relatou já ter lido obras literárias. Atenção, porque eu vou repetir o número. 35% dos alunos entrevistados na terceira série do ensino médio, o último ano. Buquistã, sai da bolha. Já saiu? Agora ouve o resto. Apavorante. Né? Enquanto 65% alega não ter lido nenhuma. Sentiram? Socorro. Eu tô falando do último ano, não tô falando do primeiro. Eu tô falando do pessoal que tá na porta do Enem, como diz a Yasmin, tá na porta, eles só precisam de um passo. Faixa de idade de 17, entre 16 e 18 anos, principalmente. Exatamente. É essa galera de quem eu tô falando. Outra estatística. Na mesma pesquisa é constatado que 80% dos alunos entrevistados não frequentam a biblioteca escolar. Ou seja, a biblioteca escolar existe. Em alguns casos eu sei que ela não existe, ou que não é liberado o acesso livre. Mas nesse caso, a biblioteca existe e mesmo assim 80% dos alunos entrevistados não entram, não frequentam a biblioteca em questão. Deixa eu dar um adendo em relação a esse dado, rapidinho. Não é bem um adendo, enfim, só um comentário. Só tem um negócio em relação a bibliotecas de escolas,
eu não sei se é o caso em geral, mas eu estou dando a minha experiência, que bibliotecas de escola nunca realmente são frequentadas. Além de relação de controle de pessoas que entram, os livros geralmente que tem lá são livros só de estudo, sabe? Olha, no meu caso não foi não, tá? Sei não. Assim, eu Tinha estudei Percy o meu Jackson a ensino rodo, médio. a série inteira, na primeira Sim. edição lançada pela... Eu esqueci agora o nome da editora, mas a série Intrínseca. inteira de Percy Jackson tava lá. De Harry Potter também. As Crônicas de Nárnia tava lotada na estante também. Tinha Senhor dos Anéis na biblioteca da minha escola. Então, assim, não era por falta de incentivo. Eu estudei no ensino médio no Instituto Federal. E a gente tinha acesso, tipo, tanto a biblioteca, o Instituto Federal a biblioteca era, tipo, conectada. Então, de cada estado, você consegue ter acesso aos livros de todo o estado. Se você quer um livro, ele não tem na biblioteca do teu instituto, você consegue pedir ele de outro instituto e ler na tua escola. Então, assim, lá no meu campus, a gente tinha o maior de Santa Catarina. Então, era a maior biblioteca de Santa Catarina, dos institutos federais, né? Então, a gente tinha mais livros. Tinha a série inteira de Dexter, sabe? Tinha livros, assim, que nem era pra gente, sabe? Que não era pra nossa faixa etária. Dexter não é pra você... Pra 16 e 18 anos, dependendo da série do livro. Então, tinha Percy Jackson, tinha Crônicas de Nárnia, tinha Senhor dos Anéis, tinha Harry Potter, tinha muito, muito, muito livro de ficção infanto-juvenil, e inclusive tinha ficção adulta, como Dexter, como alguns outros livros de suspense policial, tinha muito Stephen King. Então, e é um instituto federal, e qualquer pessoa da comunidade podia entrar na biblioteca, porque como é federal, você tem acesso a essa biblioteca, você precisa, né, fazer um cadastro e tudo mais, só que isso é um fato que talvez as pessoas não conheçam, mas institutos federais e universidades federais, qualquer cidadão da comunidade, qualquer cidadão brasileiro tem acesso a essas bibliotecas. Você não precisa ser um estudante para ter acesso. Então, mesmo que você estude num colégio estadual, num colégio municipal, se tem um instituto federal na tua cidade, ou se tem uma universidade federal na tua cidade, você consegue ter acesso às bibliotecas de lá também. Mas alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu posso passar para o próximo dado? Eu só queria dar um aviso que, tipo, se vocês estiverem em casa que querem mais ler, doem para as bibliotecas de escolas pequenas. Eu trabalhei como voluntária na biblioteca de uma escola de primário e fundamental, e existia um déficit enorme de falta de livro. Então, doem, é fofo. Sim, é uma experiência que eu já tive. Eu já doei muitos livros, tanto didáticos quanto paradidáticos para escolas. Doem mesmo, gente, elas precisam. Outro dado que eu posso apresentar na mesma pesquisa é que 75% não possuem nada que se pareça com uma biblioteca dentro de suas casas. Ou seja, 75% dos alunos entrevistados não possuem acesso ao número vasto de literatura dentro de suas casas. Por que eu apresentei esses números? Primeiro, para poder tirar vocês, nossos ouvintes, da bolha, primeiramente falando. E segundo, porque eu queria provar com dados o que eu falei lá em cima. Porque não adianta eu vir aqui dizer que brasileiro não lê e não apresentar estatística para provar que o brasileiro não lê. E também porque eu sei que a galera que ouve esse podcast, a nossa audiência, pertence a uma comunidade da internet que tá achando que todo mundo lê o mesmo quantitativo que ele ou próximo. Eu acho que não estou errado em pensar isso. Mas a equipe mesmo desse podcast tem uma disparidade de quantitativo de literatura muito grande. Por exemplo, a Sally lê 100 livros por ano, estou colocando em média, enquanto eu leio Já 10. Já estou em 180. Enquanto eu leio 10, entendeu? É assim que funciona. E não é por conta de, tipo, a Rayane é mais pobre do que a Sally. Eu nem tenho ideia se sou. É porque eu leio muito devagar e a Sally lê muito rápido. Nós temos rotinas muito diferentes, então, assim, são coisas A gente lê livros muito diferentes também. Isso. Então, são coisas bem... que vão bem além das condições financeiras que separam uma da outra. Então, a gente tem que começar a repensar além do nosso umbigo, além do nosso acesso, além do que a gente consegue ver.
Porque os dados mostram uma realidade completamente diferente do que essa que vocês, buquistãs, vivem dentro da redoma de vida de vocês. A leitura é um hábito, nem todo mundo tem a oportunidade de ler. E às vezes a gente esquece isso. É bem isso mesmo. Um estudo realizado pelo Instituto Paulo Montenegro em parceria com a ONG Ação Educativa e Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística estima que 27% dos brasileiros não sabem ler ou leem apenas títulos e frases. 27% da população brasileira não sabe ler. Tá, gente? Só pra vocês acordarem. Tá batendo o coração aí ainda? Assim, sabe? Tá trazendo um dado histórico aqui aleatório. Pessoas analfabetas não podiam votar até 30 anos atrás. Então isso é muito problemático. Pois é. Calma aí, rapidinho, só um comentário. Uhum. Eu vou entrar de comentário de novo. Uma coisa que entra muito nesse raciocínio é a questão de também, sabe, muitas pessoas, mesmo colocando como, tipo, sabem ler e essas coisas assim, não tem uma boa interpretação, sabe? Isso vem muito de... Isso é sobre o próximo dado. Ah, sim, ok. Então vai pro próximo dado, depois eu comento. Ok. A mesma pesquisa disse que 42% dos brasileiros reconhecem uma informação explícita, porém possuem dificuldade de se expressar por meio da escrita e não reconhecem com facilidade informações implícitas. Portanto, analfabetos funcionais pertencem ao número de 42%. Não vou explanar nada, absolutamente nada, mas no meio que eu convivo, você percebe muito isso, que uma pessoa chega, tem um papel escrito, você tem que fazer tal coisa em tal lugar, e a pessoa pergunta, tá, mas você tem que fazer o quê e aonde? Isso você vê muito, por exemplo, tem memes disso. Uma pessoa, ela vai anunciar um bolo no Facebook, por exemplo. Bolo de chocolate por R$50, entrega na DM. Você manda o endereço pela DM. Alguém vai chegar para você e perguntar quanto que é o bolo, qual é o sabor. Entende? Uhum. É um meme, mas só que isso é muito real. Se você trabalha com público, você percebe que esse tipo de coisa acontece. E muito. Você pode escrever assim, caixa alta, número 45, Comic Sans, com espaçamento a 6. A pessoa não vai entender o que tá ali escrito. Sabe? É muito bizarro esse tipo de coisa, mas é um bagulho para se pensar. Onde que a população em geral tá? A situação, entende? Pois é, continuando no mesmo dado de 42% dessas pessoas que acabei de citar, conseguem ler textos curtos, tá? Possuem habilidade básica de leitura, mas só conseguem localizar informações explícitas, o que é um negócio pouco preocupante para quem lê ou pelo menos tenta ler livros mais profundos, porque a maioria dos livros mais profundos não escancara a maioria das coisas. 23% da população brasileira apresentam um nível intermediário de leitura, sendo capazes de fazer pequenas inferências, de interpretar e de realizar a síntese de textos diversos. E apenas 8% dos brasileiros efetivamente compreendem o que leem e são capazes de reacionar e de comparar informações e de situar-se criticamente diante do texto lido. O dado é de 2016, porém ainda se torna atual, porque eu pesquisei no site da INAF, que é a responsável pela pesquisa, e eles não mudaram muita coisa desde então. Quem quiser acrescentar alguma coisa pode ir para eu fazer o restante, gente. Eu queria comentar que, assim, saiu um dado que o Brasil está perdendo 4,6 milhões de leitores nos últimos 4. E é uma coisa, sabe? Porque como assim? São pessoas que vão deixar de lado o hábito da leitura. E por que a gente vem perdendo? E ao mesmo tempo, o número de desempregados, pessoas que trabalham em condições precárias, vem aumentando. É uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque é realmente muito preocupante. Quem trabalha 8 horas por dia ou mais e perde transporte público e ainda tem que cuidar da casa do filho, não tem tempo para ler. E a gente acaba escanteando essas pessoas e dizendo, ela não lê porque ela não quer. Será que é verdade? Ela não está lendo
Tá, não. Eu acho Só uma que reflexão. Eu acho que também um ponto disso é que, assim, a gente sempre vai perder leitores porque a vida chega, né? Então, assim como você falou, por exemplo, a minha mãe, professora, óbvio, ela leu a vida toda, hoje ela não lê mais, porque ela diz que ela não consegue ficar parada, ela fica lembrando que tem roupa para dobrar, que tem louça para lavar, que tem isso, tem aquilo para fazer, e ela não consegue sentar e se concentrar num livro porque ela começa a se sentir culpada porque tem outras coisas que precisam ser feitas. E eu acho que, tipo, é uma. É é natural que isso aconteça, porque você tem fases da vida que você consegue focar em algumas coisas e fases que você não consegue. Então, eu acho que não é anormal a gente perder leitores de uma certa idade. O problema é que as pessoas mais jovens não estão se tornando leitores para substituir esses leitores que a gente perde. Então, o certo seria que uma geração cresce, não tem mais tempo para se dedicar à leitura como se dedicava antes, a próxima geração vem e substitui. E não é isso que está acontecendo. A gente está perdendo leitores e não está repondo esses leitores com as pessoas novas. Quanto aos clássicos, que era o que a gente tinha falado no começo, e você tinha falado também que tem quadrinhos e tudo mais, e eu também, né, tenho que babar o ovo aqui da Antofágica, porque eles fazem um trabalho sensacional, que eles pegam os clássicos e eles traduzem novamente esses clássicos. Então, a própria leitura fica muito mais fácil com uma tradução atual. E hoje a gente tem muitos clássicos que não tem, né, uma tradução, uma revisão, uma editoração atual que faça com que você consiga ler de maneira fluida, né? Você acaba travando na leitura. Então, esses clássicos, quando eles são repaginados, fica muito mais fácil realmente de você ter o contato com eles. Rapidinho, sobre aquilo que você falou, que é esperado que a geração anterior pare e a nova continue a leitura. Isso entra muito no um pensamento seguinte, que o jovem, ele tá agora, essa geração nova, nossa, mas eu tô muito velha falando isso, meu Deus do céu, mas ele tá atrás de um entretenimento rápido. Isso você vê com o fato do TikTok, que é uma plataforma de geralmente os vídeos têm 30 segundos, 1 minuto, serem mais famosas agora. Então, assim, leitura é um negócio que leva tempo. Até o menor livro que você vai pegar para ler é um negócio que demora. Você vai demorar no mínimo 1, 2 horas para ler o livro. Então, assim, não é uma coisa que apetece a pessoa que quer uma coisa rápida, sabe? Um flit no YouTube agora que tem isso, um post do Instagram, um vídeo no TikTok. Então, assim, continuo me sentindo muito velha falando isso. Mas não é uma coisa que apetece. A pessoa olha para aquilo e fala, não quero isso. Eu vejo o filme, sabe? Que é mais rápido. Entende? Eu acho que talvez uma esperança que a gente tenha é se pegasse aqui no Brasil o audiobook, né? Porque no próprio Spotify a gente tem muito audiobook de graça, de clássicos, inclusive. Tem todos os livros do Tolkien, tem até Harry Potter no Spotify. E você consegue ouvir o livro. Então, é uma ideia legal, porque você também consegue acelerar o áudio, então você consegue ouvir mais rápido se você acha que a pessoa está lendo muito devagar, e você consegue fazer outras coisas se você acha que a tua vida está muito apressada, então você consegue, por exemplo, arrumar o teu quarto enquanto você escuta um audiobook, você consegue lavar uma louça enquanto você escuta um audiobook, você consegue fazer várias coisas ouvindo um audiobook, tomar banho ouvindo um audiobook. Então, eu acho que seria uma saída, sabe, para reconquistar essas pessoas que a vida chegou e não consegue mais ler. Eu vou dar um outro dado aqui, que não é completamente direto a esse assunto que a gente estava falando, mas informa um pouco sobre uma parte específica da população brasileira. Eu não sei se vocês sabem disso, mas durante o período de 2005 e 2015,
A estatística de homicídios no Brasil apontava para 28,9 assassinatos por cada grupo de 100 mil habitantes. Durante esse período, 318 mil jovens, a maioria de estudantes das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, entre os quais 71% desses 318 mil eram negros. Então, para uma população que morre nas ruas em massa, todo santo dia, a literatura não é acessível, a literatura não é um hábito corriqueiro, a literatura, no máximo, é uma fuga, isso quando ela pode ser dada. Porque a maioria desses jovens negros mortos em massa todos os dias são periféricos, em locais onde as bibliotecas de difícil acesso, isso quando elas existem, são bibliotecas comunitárias que existem por conta de doações de editoras, autores e pessoas como eu e você que se esforçam para levar essa literatura para esses jovens. Mas com a pressão da sociedade que é feita em cima das nossas costas, com essas mortes, esses conflitos que tornam o Brasil ser um país violento, não sobra tempo para a gente pensar em viajar em uma leitura. E é aqui que eu movo para o terceiro bloco. Onde eu começo a minha fala, finalmente, sobre o que eu senti sendo uma leitura de clássicos sendo jovem. Não é novidade para ninguém que é ouvinte assíduo desse podcast o quanto eu detesto Iracema. Eu perdi a conta de quantas vezes eu falei mal desse livro aqui. Não só por ele ser uma obra datada, é uma obra datada, fetichista e racista. Pronto, acabou. Não tem outro para onde fugir com Iracema, não tem como defender Iracema. Existem outras pessoas que leem outras obras do José de Alencar, como Senhora e etc., que dizem ser muito boas. Mas não é o caso desta. Então eu pego o meu lugar da minha experiência com Iracema para demonstrar a vocês que nem todo clássico brasileiro vale a pena ser lido hoje em dia com os olhos de ontem. Nem todo clássico brasileiro vale a pena ser lido hoje em dia e encarado como a sua época era plausível, porque o cara escreveu há séculos atrás. Não era plausível já lá, gente, porque é extremamente fetichista o que ele faz com aquela indígena. E é extremamente nojento ainda para muitas pessoas indígenas e descendentes lerem isso, se lembrarem de livros como esse, e reproduções a seguir que vieram disso. Então, nem todo clássico brasileiro é inerente bom. Então, se você na sua vida esbarrou com um livro clássico brasileiro e viu nele expressões eugenistas, racistas, xenofóbicas, o que seja, e se sentiu culpado por notar isso e não gostar do livro como seu todo por conta dessa existência, dessas coisas, não se sinta. É algo completamente normal e que deve ser sim observado. Deve ser sim feito uma leitura crítica de clássicos brasileiros e não uma leitura que, tipo, é só a época que o livro foi escrito, é perdoável. Não, não é perdoável. Porque parte desse discurso ainda se reproduz na sociedade de hoje e é preciso que a gente fique atento a isso. Saindo desse escopo de que existem clássicos negativos que fazem mal à sociedade, existem também os clássicos positivos. A minha professora de comunicação jurídica, no primeiro período da faculdade de Direito, ela fez a gente ler Virgínias, que é um conto do Machado de Assis sobre... Falei dele em um dos nossos episódios mais detalhadamente, mas eu vou tentar resumir aqui. É sobre um pai que mata a filha após a filha sofrer uma tentativa de estupro. O livro é muito mais profundo do que isso, mas esse é o resumo mais rápido que eu posso dar. Esse livro ela usou para fazer um questionário na turma, para que nós entendêssemos o significado de honra para uma mulher dentro do gênero do século XIX, porque a gente também estuda muita história quando estuda direito. Então a gente teve que ficar se debruçando sobre aquele conto de pouquíssimas páginas durante dias e dias a fio para entender o porquê que no contexto daquele momento essa morte era, entre aspas, justificável para a história que o livro entregava.
e como essa morte hoje já não seria justificável de maneira nenhuma. Porque foi necessário para a professora mostrar que existiam esses dois lados e fazer com que os alunos dissertassem sobre esses dois lados. Então é por isso que eu digo que a leitura de clássicos como esse, que eu acabei de citar, como o Alienista, que a série citou anteriormente, é importante. A Alienista fala, se eu pegar aqui meramente, sobre a luta antimanicominal, que é um negócio importante pra caramba, que a gente devia estar discutindo há muito tempo. E a gente não discute com a frequência que deveria e nem com o aprofundamento que deveríamos dentro da sociedade brasileira. Isso é muito recente ainda. Então é necessário que nós leiamos esses livros, avaliemos eles criticamente, entendemos os seus lugares na sociedade de hoje. E se você consegue fazer isso agora, ótimo, parabéns. Se você não consegue, comece a fazê-lo. A Amy tem toda a razão nessa história de que a maioria dos jovens da geração Z não possuem prazer em ler esse tipo de literatura, até porque eles já se afastam, porque não é um entretenimento de fácil adaptação, nem de fácil linguagem e nem de rápida assimilação. Mas é necessário que a gente tente se acostumar a esses vocábulos também. Porque não é para sempre que a gente pode usar gíria. Eu adoro, mas não é sempre que a gente pode. Não é sempre que a gente pode usar a forma coloquial. Uma hora a gente tem que parar e pensar no futuro. E o futuro do ensino superior, o futuro de uma profissão estruturada, não comporta muito dos linguajares que a gente usa durante a adolescência. E não tem lugar melhor para a gente ver esse tipo de gramática do que os livros clássicos brasileiros. Sem falar que, eu não sei se vocês estão ligadas dessa questão, meninas. Se vocês tiverem, por favor, me falem sobre isso. Existem escritores clássicos brasileiros que nem são conhecidos pelo povo brasileiro. É verdade. Muita gente não sabe nem, na verdade, não consegue visualizar como que é o escritor. Só sabe por nome. Exato. Alguém falou sobre Turma da Mônica. E aí eu fiquei pensando, será que Turma da Mônica já não poderia ser considerado um clássico? Porque pegando a frase Alvin sobre o que é uma obra que continua falando aquilo que você está vendo atualmente, sabe? E para mim, Turma da Mônica é um clássico. E mesmo sendo quadrinho, gente não considera que seja literatura, é um clássico, entende? Aí eu acho que a cara tem medo por não saber o que é um clássico. E aí a gente tem que começar a falar, né? Gente, clássico não é um gênero. Existem vários tipos de clássico. E aí você pode procurar o seu nicho e ler um clássico que é muito bom. Existe um conceito, eu não sei por que a gente tem esse conceito, de que o clássico tem que ser um livro muito antigo, de difícil entendimento e difícil acesso. Então, assim, eu não sei por que a gente tem esse tipo de coisa, porque sempre quando a pessoa fala pra você clássico, você pensa Shakespeare, Machado de Assis, esses nomes que a gente já falou várias vezes durante esse podcast. E não é só isso. Clássicos são livros antigos que marcaram, e querendo ou não, mesmo cult, se tiver algum cult ouvindo isso daqui, você já não foi embora depois de a gente ter falado mal de Iracema e o cultista, eu não sei o que. Assim, a gente tem também uma categoria que é clássicos modernos, né? Que, tipo, que nem George Orwell é um clássico, só que é um clássico moderno. Então, Fahrenheit ele não 451 é outro. Sim. Então, são coisas assim que a gente já são clássicos, se tornaram clássicos, mas eles ainda não têm aquela... Você ainda consegue se relacionar com eles na edição original, sabe? Você não precisa que alguém passe ali uma peneira para você entender o que o autor está falando. Porque tem muita palavra, assim, se você pega Machado de Assis, que você nem sabe o que é, né? Você pode até falar que tem quadrinhos mais antigos da Turma da Mônica, bem no início, quando era só traços de jornal, que podem ser considerados um reflexo da época deles, sabe? É uma coisa que envelheceu e você consegue ver. Sim, tipo,
Calvin e Hobbes, Mafalda, são clássicos também, né? Então, não é porque é um quadrinho que ele deixa de ser. É uma coisa que marcou uma geração, que representa a cultura, representa um povo. Então, é um clássico, é isso aí. Exato, e voltando ao encerramento da minha fala anterior, clássicos como esse que eu tô citando, eu tô falando de Carolina Maria de Jesus, eu tô falando de Maria Firmina dos Reis, eu tô falando de Conceição Evaristo. Então, assim, são nomes de 3 mulheres negras que são mais lidas pelo público adulto. E pelo público jovem, elas passam batido, na maioria das vezes. Isso quando elas são apresentadas, porque é muito difícil que elas sejam apresentadas também na maioria das escolas. Porque ocorre muito isso também, de um deslocamento de autores negros clássicos, porque a maior parte das escolas apresentam para a gente de autor negro, fica se resumindo a Machado de Assis e Lima Barreto. Parece que não existe mais nada além disso. E isso é um grave problema, que parece que mulher não escreve no Brasil, entende? O máximo que eu apresento de literatura feminina é Clarice Lispector. E, gente, vamos lá, francamente, eu sei que ela é naturalizada brasileira, brasileira de coração, que ela não reconhecia a Ucrânia como pátria. Mas você querer comparar a literatura de Clarice Lispector com Carolina Maria de Jesus são coisas completamente distintas e diferentes. E é claro que a de Carolina Maria de Jesus é muito mais relacionável ao Brasil de hoje do que a de Clarice. Isso, para mim, é completamente indiscutível. Isso vem muito... Falam tanto assim, de valorizar o produto nacional e tal. Tudo bem, ela não reconhecia, enfim. Mas, querendo ou não, isso vem muito da nossa... O brasileiro tem uma síndrome de vira-lata desde sempre. Porque, assim, a menina que ela é... A Clarice Lispector, que, sabe, não é 100% brasileira. E José de Alencar, né? Eu acho que o autor devia ser mais José de Alencar, né? Eu acho que sim. José de Alencar, que claramente Iracema é um produto de apresentação fetichista e colorida do Brasil para gringo, né? Então, assim, isso foi muito, muito, muito da nossa síndrome de vira-lata. Porque esse tipo de literatura é super, sabe, bem vista e tem essa fama, e coisas que realmente são produto nacional, que falam realmente da nossa vivência, não. Então, aqui, gente, encerrando a minha fala, que eu já falei demais por aqui, vocês já leram esses clássicos que eu citei anteriormente, Aloysio de Azevedo, Lima Barreto, Machado de Assis, etc., e não gostaram? Pois bem, não é obrigatório que vocês amem esses autores. Ninguém aqui está dizendo isso. Procurem outros autores brasileiros clássicos que não são tão reconhecidos assim. Porque é necessário que a gente comece esse resgate. Agora, para já. Porque quanto mais a gente ignora essa literatura que foi escrita no passado, mas não é lida com frequência hoje, mais pro canto das estantes ela vai ficando. E isso é perigoso. Porque a gente perde documentação da nossa história. A gente perde documentação do nosso povo. Porque ficção ou não é parte do que nós somos enquanto brasileiros. Então, tudo que a gente lê muda muita coisa dentro da gente. Ler Conceição Evaristo mudou muita coisa dentro de mim como pessoa preta. Eu aposto 10 contra 100 que vai mudar vocês também quando vocês lerem. Então, assim, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Eu não abro mão de que as pessoas conheçam a literatura de Conceição Evaristo. Agora que eu comecei a ler Maria Firmina dos Reis, que é uma literatura nortista, negra e periférica, eu também não abro mão de que ninguém passe a vida sem conhecer essa mulher, porque é necessário, gente. A literatura no Brasil também é muito regionalizada. Eu que moro no Sudeste, não tenho lugar de fala nenhum para isso, mas eu vou tentar estatizar isso para vocês, porque nós do Sul e Sudeste temos muito mais acesso à literatura do que vocês que moram no Nordeste e no Norte. É incomparável essa questão de acesso. O nosso acesso à educação, por mais precário que seja, comparado a de vocês, não pode nem relativizar os números.
Então é necessário que nós do Sudeste busquemos entender essas regiões através de seus autores também, tanto clássicos como contemporâneos. Então era essa a proposta do episódio, ser um episódio de incentivo, deixar a discussão aberta, não fechar completamente, porque essa discussão não tem fim. É um assunto profundo demais para ter fim, até onde eu sei. Então era isso que a gente tinha para falar hoje. Nós vemos vocês na próxima. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.